Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Oi, gente, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Transborda Podcast. Um podcast em que a gente vai falar sobre gênero, sexualidade e diversidade de um jeito fácil, simples e gostosinho. Hoje a gente vai falar sobre gênero. Que diacho é isso de gênero? Calma, gente, calma, que a Transborda vai tentar explicar esse babado para vocês. Eu me chamo Greta Lopes, sou fundadora da Transborda, sou uma mulher trans com muita admiração e orgulho e também sou pesquisadora de gênero e arte pela Unesp. No episódio de hoje, a gente vai discutir a diferença entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Além disso, vamos passear pelos conceitos da teoria queer, da performatividade de gênero e do transfeminismo. Ao final dessa jornada, você vai conhecer o poema Eu, Monstro Meu, da poeta travesti argentina Suzy Schock. Então, se acomode aí, aonde você estiver, respira fundo e simbora mergulhar em todos esses conhecimentos. A primeira coisa importante da gente entender é qual é a noção de sexualidade que estamos falando aqui. Normalmente, quando a palavra sexualidade surge na nossa cabeça, algumas pessoas costumam associar diretamente ao ato sexual em si. Outras pessoas pensam em alguma parte do corpo, normalmente a genitália, mas para que a gente possa ampliar nosso conhecimento em relação a esse tema, é importante que ampliemos também a própria noção que temos de sexualidade. Sexualidade aqui tem a ver com uma ampliação dos sentidos corporais, com uma satisfação interna, com um aumento das sinapses, com uma plenitude do gozo, com um aumento do elan vital. Sexualidade como a manutenção do nosso fogo interno, a canalização da nossa libido, a aceitação de um tesão pela vida. Sexualidade para nós aqui é tudo isso junto numa combinação entre prazer, desejo e potência. Percebe que nesse aspecto, reduzir sexualidade ao ato sexual ou a uma genitália é reduzir toda a capacidade múltipla que o nosso corpo é capaz. Outro aspecto importante para a gente pensar a sexualidade é pensá-la como algo extremamente natural. A sexualidade é algo como beber um copo d'água, como se espreguiçar, como se alimentar, dormir, ou seja, algo que faz parte do nosso cotidiano. Elaboramos dentro e fora de nós uma sexualidade por um desejo súbito, simples e natural do corpo. Então, daqui para frente, quando dissermos sexualidade, pense na amplitude que esse termo pode ter dentro e fora dos nossos corpos. Muito bem. A partir desse entendimento amplo de sexualidade, nós podemos partir então para a diferença entre identidade de gênero e sexo biológico. O sexo biológico se refere basicamente àquilo que temos entre as pernas. Está ligado diretamente a uma relação biológica do corpo. Diz respeito ao desenvolvimento de nossas genitálias e dos nossos cromossomos. É aqui, inclusive, que vamos encontrar o termo intersexual, designado para as pessoas que desenvolvem um pouco de cada uma das genitálias ou um outro parâmetro cromossômico.
Aqui vale uma dica. Não utilizamos mais o termo hermafrodita. Caso passe pela sua cabeça, mude imediatamente para o termo intersexual, porque é assim que a própria comunidade pede para ser chamada. A discussão sobre a intersexualidade parece distante, mas há muitos casos e em quase todos eles, a medicina acaba sendo reguladora desses corpos ainda recém-nascidos. O bebê nasce intersexual, a família se sente pressionada e a medicina, ao fim, acaba sentenciando qual o gênero daquela criança. Poderíamos aqui ficar horas falando do poder que a medicina tem sobre os nossos corpos e de como a própria biologia nos indica diferentes realidades. Mas vamos seguir. Se o sexo biológico diz respeito ao que temos entre as pernas, a identidade de gênero diz respeito ao que temos entre as orelhas, ou seja, a nossa consciência. Como eu me penso? Quando olho no espelho, o que desejo ver? É aqui que vamos encontrar o termo cisgênero e transgênero. O que isso significa? Muito bem, o termo cis vem do latim e significa do lado de cá. Ou seja, uma pessoa que nasceu com pênis e se identifica como homem é considerado um homem cisgênero. Já as pessoas trans desafiam essa noção normatizada que recebem ao nascer de acordo com sua genitália. Uma pessoa que nasceu com xoxota e se identifica como homem é considerado um homem transgênero. Mas onde entram as questões dos homossexuais, das lésbicas, das pessoas bissexuais? Bom, essa área nós chamamos de orientação sexual e é o próximo passo que vamos destrinchar. Já entendemos que sexo biológico é aquilo que temos entre as pernas, certo? Que identidade de gênero é aquilo que temos entre as orelhas, ok? E a orientação sexual? A orientação sexual é aquilo que temos entre os ombros, ou seja, o nosso coração. A orientação sexual tem a ver com o destino a quem eu entrego o meu desejo. A Luisa Kupiters, que é uma filósofa travesti, me contou que a melhor definição de orientação sexual é: para quem eu viro o pescoço? Quer dizer, quando eu caminho pelas ruas, para quem eu oriento o meu desejo? Para homens, para mulheres, para ambos, para gêneros não binários? É aqui que vamos encontrar os termos lésbica, gay, bissexual, pansexual e assexual. Existem várias formas de definir esses termos. Nós vamos seguir esta daqui. Lésbica é uma pessoa que se identifica como mulher e sente atração por mulheres. Gay é uma pessoa que se pensa homem e que tem desejo por outros homens. Bissexual são homens ou mulheres que se interessam por mulheres e homens. Pansexual, uma pessoa que sente atração por múltiplas expressões de gênero. E por fim, assexual, são as pessoas que não sentem a necessidade do ato sexual em si. Uau, muitos termos, muitas palavras novas, respira, muitas definições, eu sei. O mais importante de entendermos nesse momento é que cada uma dessas três áreas, sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, apesar de estarem interligadas, atuam de forma totalmente autônomas em nossos corpos. Nesse sentido, a grande conquista do movimento feminista foi apresentar para nós a noção de que a identidade de gênero não está diretamente ligada ao sexo biológico. Isso muda radicalmente a perspectiva que temos de sexualidade e amplia a nossa capacidade de sermos autoras de nossas identidades. Vou aproveitar agora e deixar alguns segundos
para que você que está aí me escutando possa refletir um pouquinho sobre si mesmo ou sobre si mesma, dentro dessas 3 categorias que eu apresentei agora há pouco. Então, bora lá relembrar. Sexo biológico, o que temos entre as pernas. Identidade de gênero, o que temos entre as orelhas. Orientação sexual, o que temos entre os ombros. E aí, onde que você se encontra nisso tudo aí? Muito bem. Conseguiu aí se localizar em meio a tantos termos, deu certo. Aqui vale a pena uma pequena reflexão antes da gente continuar. Tudo que eu expliquei agora há pouco é um modo pedagógico de compreendermos a nossa sexualidade. Todos esses termos acabam criando caixinhas e mais caixinhas, e tem a sua importância para o avanço das pesquisas e das teorias por aí afora. Pensar dessa forma ajuda a gente a dar novos passos e a ir construindo e desconstruindo a nossa sexualidade. O que eu quero dizer é que essas caixinhas, apesar de criarem limites e muitas vezes nos enquadrar, nos ajuda a manter viva a discussão de sexualidade em nossos corpos. E mais ainda, ajuda a criar novos parâmetros para além de uma teoria e de uma visão heterocentrada. Ou seja, de forma paradoxal, eu diria para entrarmos nas caixinhas e de dentro explodir e reconstruir cada uma delas. Estamos caminhando agora então para a segunda parte do nosso episódio. E nessa segunda parte, a gente vai adentrar mais ainda a explosão das caixinhas. Aqui começamos a buscar uma resposta sobre o que é o gênero e o que é a performatividade de gênero. Para compreendermos a noção de gênero, foi preciso primeiro compreender que o sexo biológico não é soberano à identidade de gênero. A partir desse deslocamento, começamos a compreender o gênero como resultado de uma fricção biosocial. Ou seja, tanto os aspectos biológicos quanto os aspectos sociais e culturais são fundadores da dimensão humana que temos. A partir desse pensamento, podemos caminhar para a ideia de que o gênero é uma delicada substância que, performada em torno do nosso corpo, forja-se como natural. Foi isso que Judith Butler, filósofa norte-americana, chamou de performatividade de gênero. O gênero, para Butler, é uma estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos que se cristaliza e produz a aparência de uma substância real. Isso algumas vezes explode a nossa cabeça. Não é à toa que a Judith Butler é tão perseguida e colocada pela extrema-direita como uma diabólica pessoa que estaria destruindo as dimensões divinas do mundo. Para nós aqui, o gênero é um efeito e não uma causa. Não estamos passivas em nosso gênero. Eu não sou alguém, eu me faço alguém. E é nesse me fazer que eu construo uma identidade, quer ela seja fruto de uma repressão ou não. O gênero é algo moldável, fluido, impermanente. E é nesse sentido que podemos afirmar que o performamos. Isso não significa que ele seja uma mentira. O gênero não é algo que eu acordo, abro o guarda-roupa, decido ser e saio por aí a cada dia sendo um. Isso seria leviano, isso seria dizer que o gênero é qualquer coisa.
A ideia de performatividade não está ligada à palavra performance enquanto uma linguagem cênica. Performatividade enquanto uma sequência de modos de vida tão introjetados em nossas existências que passam a se tornar real. A performatividade de gênero está baseada na ideia de uma pessoa que atribui o gênero como algo que se faz e não algo que se é. E é no processo de fazedura do gênero que nasce sua noção de natural. Em uma de suas entrevistas, ao ser perguntada o que seria performatividade de gênero, Butler responde o seguinte: toda vez que colocamos reivindicações por direitos ou insistimos em estar em público sem sermos molestados, feridos ou presos, usamos da performatividade. Não só dizemos quem somos, mas fazemos quem somos e pedimos ao mundo que aceite. Eu diria que isso é a performatividade. É com o termo performatividade, então, que devemos pensar o próximo tópico: os estudos queers. A palavra queer é uma palavra de difícil tradução. Ela é utilizada como uma injúria, um xingamento, uma referência a algo marginal. Seria algo como bichinha, viadinho. Queer são seres deslizantes, que vivem na ambiguidade, na androginia. Queer não é uma existência pedinte, não está pedindo tolerância, não está pedindo acolhimento. Existe e ponto. É de quem existe e diz assim: nós estamos aqui, aguentem-nos. Então, a gente pode dizer que todas as existências que estariam dispostas a performar outras possibilidades de gênero poderiam ser chamadas de queer. É muito complexo assumir o queer enquanto identidade. É complexo dizer eu sou queer, porque a própria noção de ser é desafiada pelo intérprete queer. Queer é fluxo, é movimento intempestivo. Aqui é interessante pensar o movimento queer como uma possibilidade visível de diferentes gêneros. Entre os polos gênero masculino e gênero feminino, existe uma enorme estrada. Entre um e outro, há um longo caminho. E é nesse caminho que estão as figuras queers. Elas existem. Nesse pensamento, existem sim outros gêneros. Já existem. O gênero masculino e feminino não estão mais dando conta de nossas expressividades. O mundo está hipercomplexo, criando linguagens o tempo todo, fazendo conexões culturais de forma veloz. As caixinhas já estão explodindo. Basta a gente ter coragem e audácia para ver. Mas isso é assunto para um outro episódio. Bom, já entendemos um pouco mais da noção do gênero enquanto um efeito. Já entendemos os estudos queers enquanto múltiplas possibilidades de existência. E agora, como último tema, penso que podemos refletir sobre o que seria então a transexualidade. A transexualidade, e digo isso permeada pela minha própria experiência, não é apenas uma transição. É uma nova percepção de gênero. É redescobrir a si mesma. Tem a ver com aumento ou bloqueio da testosterona, mas não é só isso. É um modo de ver o mundo. É a ideia radical que somos protagonistas de nós mesmas.
Não nos interessa muito garantir uma legitimidade da psicologia ou da ciência. Mais do que pensar da onde nasce a transexualidade, deveríamos pensar o que podemos aprender com a transexualidade. Que modos de vida e de conhecimento as pessoas trans podem nos ensinar? Nesse sentido, ser trans não é o oposto de ser cis. Ser trans não é o espelho oposto da cisgeneridade. Não somos invertidas, somos múltiplas. A transexualidade tem a ver com a garantia universal de que o meu corpo é meu. Poder escolher meu nome e registrá-lo juridicamente tem a ver com o avanço de direito humano universal. É a liberdade em si mesma. E aqui, encerrando esse pequeno bloco, eu convidaria todas vocês a serem transfeministas. Se você, assim como eu, está de saco cheio de ser um gênero, você também é um pouco trans. E de forma provocativa, eu perguntaria: será que não seria possível cambiar de gênero dentro do próprio gênero? Estamos chegando próximos do fim deste episódio, mas antes eu gostaria de fazer algumas reflexões. Se não tivermos uma noção ampla da sexualidade, podemos correr o risco de reduzir a discussão de gênero entre ser homem ou ser mulher. E o que estamos afirmando aqui é que o gênero é um efeito criado a partir de uma hipercomplexa relação entre os desejos, os prazeres e a identidade. Nós não estamos condenadas ao universo que nossa genitália nos condiciona. Nós podemos subverter a identidade que nos foi acoplada por conta do nosso sexo biológico. Então, nesse sentido, a identidade de gênero não está necessariamente condicionada ao sexo biológico. Essa separação, sexo e gênero, vai dar espaço e vazão para as teorias feministas atuais, porque proporciona uma discussão a respeito de quais estruturas condicionam o que é ser mulher e o que é ser homem. Quando nós começamos a refletir sobre o papel soberano do sexo biológico, nós passamos a refletir sobre o que nos torna, então, mulheres e homens. Somos mesmo apenas uma xoxota ou um pênis? Por que damos tanto poder à nossa genitália? Que forças fazem com que toda uma existência seja conduzida por um órgão? Outra reflexão e última diz respeito a que tipo de mulher e homens nós queremos ser. Quer dizer, se eu tenho minimamente a possibilidade de ser protagonista da minha identidade de gênero, sendo trans ou cis, como eu vou querer então exercer minha identidade? Se você tem xoxota e se vê como uma mulher, que mulher você quer ser? É possível ser o que eu desejo ser? Há espaço em mim para que eu seja outra? Se você tem pênis e se vê como um homem, que tipo de homem você quer ser? Se você é travesti, que travesti é você? Agora chegou aquele momento básico da revisão. Afinal de contas, gente, o que é que a gente aprendeu hoje aqui? No podcast de hoje, nós refletimos sobre a amplitude do termo sexualidade e aprendemos a diferença entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Além disso, comentamos sobre as explosões das caixinhas. Na segunda parte, eu apresentei o conceito da performatividade de gênero
e busquei traçar uma visão de gênero enquanto um efeito e não uma causa. Depois disso, passamos pela compreensão dos estudos queers como uma expressividade múltipla de gêneros. Em seguida, nós embarcamos na tentativa de entender a transexualidade como uma experiência de uma nova percepção de gênero. E agora, no final, fiz algumas reflexões acerca dessas pesquisas. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Eu agradeço imensamente você que ficou até aqui e que curtiu o nosso conteúdo. A gente precisa de você para que essa discussão se espalhe pela nossa pequena esfera social. Se você ouviu e não curtiu nada do que eu disse, é com você também que eu quero falar. Bora dialogar sobre esse tema? Quanto mais visões sobre gênero e sexualidade, mais bonita fica a discussão. Todas essas reflexões sobre gênero sempre existiram e agora, recentemente, cada vez mais forte, com importantes textos feministas sendo traduzidos. É tudo muito novo. Tá todo mundo meio perdido mesmo. E isso é bom. A argamassa da casa sólida da normalidade está se dissolvendo. Temos medo quando não temos paradigmas para nos apoiar. Chegou então o momento de reinventá-los. Novos modos de existências estão surgindo e isso é lindo. Para fechar o nosso podcast, como prometido, eu vou recitar esse trabalho impactante da poeta travesti Suzy Schock. Muito obrigada pela acolhida. Até daqui a pouco. Fiquem com o poema Eu, Monstro Meu. Eu, monstra do meu desejo, carne de cada uma das minhas pinceladas, tela azul do meu corpo, pintora do meu caminho. Eu não quero mais títulos para carregar, eu não quero mais cargos nem armários onde me encaixar, nem o justo nome que me reserve nenhuma ciência. Eu, borboleta alheia à modernidade, à pós-modernidade, à normalidade oblíqua, vesga, silvestre, artesanal, poeta da barbárie, com o humus do meu cantar, com o arco-íris do meu cantar, com o meu esvoaçar, reivindico o meu direito a ser uma monstra. E que os outros sejam o normal. O Vaticano normal. O credo em Deus e a Virgíssima normal. E os pastores e os rebanhos do normal. O honorável Congresso das Leis do normal. O velho La Rússia do normal. Eu só trago a luz dos meus fósforos, a face do meu olhar, o tato do que é ouvido e o jeito vespal do beijar. E terei uma teta da lua mais obscena na minha cintura e o pênis ereto das cotovias gaudérias. E 7 sinais, 77 sinais, que raio estou a dizer, 777 sinais da endiabrada marca da minha criação. A minha bela monstruosidade, o meu exercício de inventora, de rameira dos pombos. Eu, transpirada, molhada, nauseabunda, germe da aurora encantada, a que não pede mais permissão e está raivosa de luzes maias, luzes épicas, luzes párias, Marias Madalenas menstruadas bizarras, sem bíblias, sem tábuas, sem geografias, sem nada. Só o meu direito vital a ser uma monstra, ou como me chame, ou como me saia, como me permita o desejo e a fucking gana.
o meu direito a explorar-me, a reinventar-me, fazer da minha mutação o meu nobre exercício, veranear-me, outonar-me, invernar-me, as ideias, o cu e toda a alma. Amém.